Os remédios são importantes para a saúde, mas não em excesso. O acompanhamento médico é importante. Segundo uma pesquisa realizada, os remédios em excessos causam problemas no fígado e também leva à morte. Estamos aqui na Farmácia Básica de Presidente Vargas com a secretária de Saúde, a Andréia, para falar um pouco, Andréia, sobre esse assunto que muitas pessoas estão se automedicando com remédios em excesso. Bom, vocês tocaram realmente num ponto muito importante, que é a intoxicação pelo uso dos medicamentos sem a receita, sem o controle da receita e do profissional, seja ele médico, seja ele enfermeiro. Então, assim, o que é que está acontecendo muito, e a gente chama a atenção da população, que não tenha aquela farmacinha, aquela famosa farmacinha em casa, que às vezes fica em cima da geladeira, sem a devida prescrição, ou seja, aquela receita onde aquele cidadão vai lá na unidade básica de saúde, passa por uma avaliação profissional e daí é que realmente ele tem uma orientação segura. Hoje as pesquisas mostram, é verdadeira, e hoje as pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão indo a óbito por intoxicação de uma medicação, porque uma medicação nada mais é do que, como a gente chama, uma droga, né? Cientificamente falando, é uma droga e ela em altas quantidades ou orientada, ou prescrita, ou até às vezes orientada pelo vizinho, ela pode nos fazer muito mal. Ou seja, a gente realmente pode adoecer e vir a óbito, né? O que é que acontece? Às vezes, você foi ao serviço de saúde, foi avaliada por um profissional médico, enfermeiro, seja qual for, que tenha competência para isso, e ele passou uma medicação para o seu caso. E aí chega o seu vizinho e diz que está com sintomas parecidos com o seu. Eu estou, digamos, com uma dor de cabeça, eu estou com uma diarreia, e você teve um quadro, você teve um diagnóstico que teve esses sintomas, e o seu vizinho, às vezes você chega e orienta, né? Você quer realmente ajudar e você orienta. Olha, toma medicação, por exemplo, um paracetamol ou um outro, né, que sirva para aquela sua queixa. E, às vezes, o paciente ele é diabético, ele tem um outro problema, ele é cardíaco, que não pode tomar aquela medicação. Então, assim, ele pode ter uma complicação séria, ele pode se intoxicar, ele pode, enfim, tem sérias consequências. Então, o que é que nós que fazemos a saúde, a gente promove saúde, orienta profissionais de saúde, entre outros, fazemos, e nós, instituições públicas, não tome medicação sem orientação médica ou da sua equipe de saúde da família, tá? Porque cada indivíduo o organismo reage de uma forma diferente. E essas medicações todas que nós podemos observar, elas são medicações fortes, elas têm um fim para isso. Então, jamais, assim, a orientação só tome medicação após uma avaliação, após um profissional que tenha competência para te orientar e para te tratar. A não ser, caso contrário, você vai ter sérias consequências e problemas muito sérios de saúde. E, às vezes, ao invés de tratar, você vai adquirir um outro problema bem mais sério, como câncer, fígado, entre outros que pode vir. Este entrevistado ressalta que prefere se automedicar. Eu me automedico, né? Porque tem aquele certo receio de ir no hospital e pegar aquela injeção, né? Então, em vez de ir lá no hospital, eu me automedico, né? Tomo aquele remédio de sempre de costume, paracetamol, a dipirona, ou então a AS, como de costume de todos, né? Então, eu não tenho essa necessidade no hospital, né? E agora, recentemente, saiu uma pesquisa que tomar medicação sem prescrição médica está causando doenças no fígado e pode levar a pessoa até a morte. Então, você escolhe aí tomar uma agulhadazinha ou se automedicar com todo este risco? Eu prefiro me automedicar com todo esse risco, porque com problema no fígado a gente morre, e sem o problema no fígado a gente morre do mesmo jeito. Já para este outro, os brasileiros já estão acostumados com essa automedicação, mas o mesmo se diz não procurar por esse método. O brasileiro tem essa mania, né? De sentir a dorzinha, ir lá na farmácia e comprar um remédio e tomar. E, na minha opinião, nós temos que mudar esse quadro. Porque se o médico está lá, é para poder participar junto com a gente, para poder instruir e dar receita para o que a gente precisar. Mas o problema também está na saúde também. A gente sente muitas dores, o brasileiro, ele trabalha muito.
O brasileiro ele trabalha na roça, o brasileiro ele bota força, ele carrega tijolo, o brasileiro carrega cimento, o brasileiro faz tudo com as costas, com trabalho, com a mão. Então o brasileiro se cansa muito e quando precisa, quando sente dor, cadê os médicos? Aí criou-se esse hábito de se automedicar. Não é bom e não é certo se automedicar. Mas o que acontece? O brasileiro hoje, dá até vontade de sorrir. O brasileiro hoje se acomodou demais em tomar os seus próprios remédios por conta própria. Mas isso não é bom. Se precisarmos, o certo é ir nos médicos. Pedir orientação, trazer a receita médica e com a receita médica comprar os remédios certos.